esses erros inconscientes que eu chamo, né, que eu falo, que eu fiz isso, mas foi por amor. E ó, antes de eu começar a dizer quais são esses erros, eu preciso te dizer que eu acredito em você. Eu acredito que você diz que fez tudo isso por amor. E eu sei porque todos eles eu mesma já cometi, dizendo que foi por amor. Então eu não tô te julgando, eu não tô te criticando, ok? Mas eu tô te mostrando que existem erros ocultos, erros inconscientes por detrás daquilo que a gente chama de amor. Vamos lá? Vamos seguir? Ó, o primeiro erro é o erro da indisponibilidade sexual. O que isso quer dizer, Paula? Esse erro é aonde eu tenho dificuldade com a minha sexualidade. E eu só tenho esses momentos de intimidade sexual porque me disseram que depois que eu casei, né, isso é uma obrigação da mulher. Se eu não fizer, ele vai buscar fora. Mas não é algo que eu goste, não é algo que eu sinta prazer. Toda vez, né, que ele vem me procurar, ou é uma desculpa, é uma dor de cabeça, ou eu faço para satisfazê-lo. E aí você vai me perguntar assim, Paula, mas isso é por amor a quem, então? Né? Se isso te faz tão mal. Isso é amor, por amor, às mulheres da sua família. Então, mulheres da sua família, sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, que também eram disponíveis na sexualidade, você, por amor a elas, para ser igual a elas, né? Para honrar essas mulheres, você inconscientemente também acaba se tornando indisponível. Eu sei que é muita informação, talvez você nunca tenha ouvido sobre isso, falar sobre isso, né? Aqui dentro da jornada a gente não só fala sobre isso, como a gente vive isso, como a gente cura isso, tá? Porque eu não abro só essas feridas, a gente vai curando ferida por ferida. Vai ter uma aula que eu vou trazer aqui pra vocês só falando sobre sexualidade. Mas eu já quero que você traga esse olhar aí. Será que eu fiz isso também e não sabia? Ai, ai, ai. Lembrando que aqui é um lugar sem julgamento, sem crítica. Então é um momento seu comigo, mas mais do que comigo é você com a sua própria consciência. Então você precisa olhar para si. Em que momento talvez eu realmente estive indisponível sexualmente? Porque a gente sempre fala assim, ai gente, como o homem gosta de sexo. Meu Deus, eles não tiram isso da cabeça. Mas quando na verdade era pra gente também ter esse mesmo prazer, essa mesma disponibilidade. E por N motivos que a gente descobre aqui dentro da jornada, a gente acaba se tornando indisponível. E aí a gente acaba entrando naquelas questões que eu falei pra vocês. Sim, mas no meu caso, quando não queria, ele sempre respeitava. Então, essa é a questão. Existe algo, gente, que eu vou falar isso lá na aula da sexualidade, tá? Mas presta atenção. Quando um quer e o outro não, ou o outro só cede, existe um desequilíbrio aqui. Existe um sentimento de rejeição. Mesmo que ele respeite, mas ainda assim dentro dele ele se sente rejeitado. Eu vou explicar mais sobre isso numa outra aula. Entendam, gente, que cada aula é um conhecimento progressivo. Então, aqui vocês vão tirando umas capinhas da cebola, na outra aula mais um pouco de capinha, até a gente conseguir chegar lá na maratona, beleza? Ele é quem dava desculpa. Isso também pode ser uma indisponibilidade sexual dele, tá? Isso, gente, acontece dos dois lados, tanto masculino quanto feminino. Ah lá, sim, acho que é por isso que aconteceu a traição. Então, esse é um erro inconsciente. Então, assim, caramba, eu tenho essa indisponibilidade que antes eu não sabia, que antes eu não entendia, e isso sim acabou, né? É um erro inconsciente meu que acabou agravando esses buracos na relação que possivelmente contribuíram. Presta atenção na minha palavra. Não ficam colocando palavras na minha boca depois. Que contribuíram para a traição, ok? Porque tem mulheres que assistem um pedacinho da minha aula e fica dizendo assim, então você quer dizer que a culpa é da mulher? Que o homem trai e a culpa é da mulher? Não. Eu não tô dizendo isso. Presta atenção. Eu não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo que você precisa de maturidade para assistir a minha aula. Se você não tiver essa maturidade, se você não conseguir esvaziar sua xícara para ouvir o que eu tenho para te dizer, pode sair. Pode sair da live, vai continuar com a dor, vai procurar outra receita mágica. Porque aqui não tem outro caminho que não seja, ok? Primeiro movimento. Segundo, mulheres guerreiras que se dão demais na relação. Por amor ao meu marido, eu faço tudo por ele. A ponto de me colocar no lugar dele. Coisas que ele é que tinha que resolver. Coisas que ele que tinha que tomar a frente. Coisas que ele que tinha que cuidar. E aí é você que vai lá e acaba tomando a frente do marido. E aqui você diz, Paula, mas é porque eu amo ele. E eu sei que se eu não fizer, ele não faz. Esse é um erro inconsciente. Faz sentido isso pra vocês? E aí toda vez que eu vou pra esse lugar do meu marido, eu acabo me tornando muitas vezes
a mãe dele. E aí o masculino inconscientemente fica no lugar de filho e você no lugar da mãe, porque você cuida de tudo pra ele, faz tudo pra ele, né? Inclusive não deixa nem ele assumir a responsabilidade dos próprios erros dele, assim como a traição, né? Quando eu perdoo, eu tô perdoando, tô tirando a responsabilidade dele e trazendo toda pra mim. Esse é um movimento de muito desequilíbrio. Mas eu falo que eu faço isso, Paula, porque eu amo. E esse é o segundo erro. E o terceiro, que eu já tenho visto muitas mulheres aqui se manifestarem, e também foi um erro que eu cometi, então eu conheço muito bem esse erro de cabo a rabo. O terceiro é a maternidade. Como assim você tá falando isso, Paula? Filhos são bênçãos de Deus. E realmente são. Quem tá dizendo que não é? Mas, por amor aos meus filhos, eu acabo ficando só na minha postura de mãe. E eu esqueço da minha postura de esposa. E aí eu começo a colocar os meus filhos antes de qualquer coisa. Então, assim, ó, quando tem a maternidade, lá no seu primeiro, segundo ano de idade daquela criança, ela é totalmente dependente da mãe, ela é totalmente uma extensão da mãe. E tá tudo bem. O problema é quando você continua fazendo isso, seu filho já tem 5, 6, 7, 15, 18... Tinha uma mentorada que o filho já tinha 23 anos e ela continuava priorizando o filho do que o próprio casamento. Entende? E aqui, gente, a gente precisa entender que existe uma ordem. Quem veio antes? Foi o casamento ou foi o filho? Foi o casamento. Então, esse é um movimento que eu escuto muito dos maridos falarem. Do tipo, eu me sentia o último da fila. Eu me sentia abandonado por ela. Mas caramba, Paula, não é nossos filhos? Sim, são nossos filhos. Mas nós, mulheres, temos várias identidades. Assim como os homens também, né? Mas vamos falar de nós aqui. Nós temos várias identidades. Nós temos a identidade da mãe, a identidade da profissional, da filha, da mãe, da esposa e de tudo. E a gente precisa saber os nossos papéis. Então, muitas mulheres aqui se relacionam com seus maridos não como esposas, mas como mães. Mães o tempo todo. Então, quantas mulheres aqui, depois que tiveram filhos, deixaram de ter um momento de intimidade com seu marido? Veja, não precisa sair para ir para jantar, para restaurante caro, não, tá? Mas sentado no sofá, assistindo um momento ali de Netflix, de uma novela, sei lá do que, sabe? Só vocês dois, deixando um pouco as crianças com a irmã, com a mãe, com a avó, com a babá. Compartilha aí com uma amiga, um dia eu, um dia você. Gente, o que eu vejo de depoimento de marido, depois da jornada, a Marina e o Alencar, não sei se eles estão aqui agora, fizeram até uma pequena lua de mel. E aí eles sentaram um pro outro, olharam um pro outro e disseram assim, há quanto tempo a gente não faz isso? Há quanto tempo a gente não fala da gente? Há quanto tempo a gente não olha um no olho do outro? E isso é o que eu mais vejo acontecer na vida dos casais. Nossa, estou ouvindo ele falar, já me falou tudo isso, tá vendo? Eu sei, gente, o que eu tô dizendo. Eu não sei só porque eu sou mentora de vocês, porque eu estudei pra isso. Eu sei de tudo isso porque eu vivi isso. E eu sei exatamente quais são os passos antes, durante e depois, né? E que bom que eu tô aqui para poder contar essa história para vocês. Uma história de superação, uma história de que hoje, depois de 22 anos de casado, nós vivemos o melhor momento da nossa relação. Eu como mulher, como esposa, como profissional. Então que bom que eu posso estar aqui contando isso para vocês.